Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura. Sempre aqui com a companhia de Inanna, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inanna, Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping, completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Seleção do jogo de hoje: Daniela Minello, Sandra Ávila e Débora Evangelista. E a pauta de hoje tem muito a ver com o nome deste programa: o maior jogo de cintura que você já teve na vida. Qual foi aquela situação, o episódio, o fato que exigiu de você o maior jogo de cintura até os dias de hoje? Enquanto eu penso, quem começa? Tá todo mundo pensando, gente. Maior jogo de cintura da nossa vida. Eu acho Qual que foi? Dentro da minha área que eu trabalho, eu vivo jogando, né, com jogo de cintura. Jogo de cintura aqui, jogo de cintura ali. Não só no trabalho, mas também na convivência, né? Porque as relações hoje, elas são bem... Elas não são difíceis, mas elas são... impossíveis, quem sabe? Frágeis. Não são difíceis. Eu adoro o otimismo dessa mulher. Frágeis. Então, aí o que acontece? As pessoas, às vezes, não estão no mesmo ambiente, mas não querem estar perto, né? Então, por eu conhecer, assim, muitas histórias, né? Eu ouvi muito dentro da sociedade da área que eu trabalho, eu acabo fazendo esse jogo de cintura de botar um ali, outro aqui, né? Não botar perto, não colocar junto no mesmo momento. Então, são coisas que eu acabo administrando. Para a gente explicar para o nosso ouvinte da CDN, telespectador da TV Diário, colocar junto ou separado são nos eventos, tá, gente? Sandra Ávila, essa referência em eventos aqui em Santa Maria. Então, tem pessoas... Isso, Sandra, é uma pergunta, mas eu também já vou respondendo, porque já ouvi muito isso. Tem muita gente, eu não quero sentar do lado de fulano, não bota esse clã na mesma mesa do que eu. Tem ainda, né? E tem muito. Tem. E nível de maturidade, zero. Super. Zero, né? Porque eu sempre, como a gente comentou no outro programa, a questão de administrar a vida da gente de uma maneira mais leve, né? Porque se eu vou num evento, eu tô suscetível a cruzar com pessoas que eu gosto e pessoas que eu não gosto, né? E eu não sou a dona do evento, né? Eu não sou a que promove, por exemplo, no meu caso, pessoa física, né? Eu não sou a pessoa que promove. Então, eu sou uma convidada, eu não vou pedir para cuidar da minha vida, né? Se eu não gosto da Débora e eu sentar com a Débora, o mínimo de respeito, né, e de elegância eu vou ter, que é viver aquele momento da melhor maneira possível, né? Sendo sociável. Tu não precisa gostar de mim, mas tu tem que me respeitar, né? Tu não precisa gostar, mas me respeita. Né? Tu no teu canto, tu faz a tua parte, eu faço a minha e deu. Claro que se eu puder escolher, eu não vou sentar de repente com ela, mas se eu tiver que sentar, eu já vivi situações com problemas, que as pessoas tinham problemas comigo e de não querer alguma coisa. E eu dizia, gente, nesse momento a gente tem que ser profissional. Eu não interessa se eu gosto de ti, se tu gosta de mim. Se a gente tem que fazer isso junto, a gente vai ter que fazer isso junto. Né? É uma terceira pessoa que está envolvida, não é nós duas. Então, depois terminou, tchau, vira as costas, nunca mais olha na minha cara. Né? Mas a questão é que tu tem que ter respeito não só... Tem que ter respeito por ti, para te não cruzar a linha de suporte, do que tu suporta, né? Respeito pela outra pessoa que tu pode não gostar, mas tu não tem que agredir, tu não tem que fazer nada, só não convive. Eu sou dessas. Não gosto, não convivo. O meu jogo de cintura é esse, é não conviver, não me aproximar, mas caso aconteça, eu respeito. Né? Tem o lado dela. Então, assim, essas coisas acaba que eu administro dentro e acaba sendo o jogo de cintura que eu trouxe para minha vida, né? Então... E por algumas vezes serem situações que esbanjam falta de maturidade emocional. Isso não te irrita, Sandra? Pior é que agora não me irrita.
Eu tenho o meu Tu tem mundo vontade de chegar lá, dar uma bofetada na... Gente, já passei dessa mas fase. já passou dessa... Mas Já passei velada, dessa básica. Vai crescer, minha Já passei filha. dessa Vai fase. crescer, minha Eu filha. dou uma respiradinha assim, eu digo, mas amigo, vamos ver se não dá pra... Então, tá, Não mas vamos fazem resolver. esse gestinho Vamos aqui, ó. resolver, vamos resolver, vamos resolver. Onde tem um problema, tem uma resolução. Vamos resolver. Aí vamos resolvendo. A questão é que o meu mundo é o mundo da fogueira das vaidades, né? Assim, é um mundo onde se eu quero estar ali, eu tenho que, no mínimo, saber administrar aquilo ali. Porque eu tenho clientes que eles se acham a 8ª maravilha do mundo, né? E eu chego e digo, mas tu te achão mesmo, né? Tu te acha mesmo, né? Ele disse, essa tua autoestima que eu queria pra mim, essa não, mas 10% dela já... E aí fica o recado. O que você interpretou como elogio de Sandra Ávila? Olha, essa mulher é muito inteligente. Fica a dica, é muito inteligente. Não. Mas acaba que a gente começa... Tudo na vida a gente começa a administrar, né? E tudo na vida faz com que a gente tenha esse jogo de cintura, né? Que é o jogo de cintura de administrar situações. A verdade é essa. O jogo de cintura é administrar situações que aparecem na tua vida e não são as que tu busca, né? Não são as que tu tá lá querendo, mas são as que aparecem e para te dar problema, né? E a gente tem que administrar. Eu tenho um jogo de cintura, acho que o tempo inteiro. Eu acho que eu aprendi desde muito cedo me virar e não compro briga. Não compro briga. E eu aprendi que pela educação a gente consegue ter jogo de cintura. E eu sou uma pessoa que eu faço um contorno assim, ó, através do humor. Eu tenho uma facilidade para contornar assim a pior situação do mundo, a partir do bom humor e da educação. E eu acho que esses dois pilares, eles estão pautados numa coisa que a Fábio usou e que eu complemento, que é a inteligência, mas emocional. Quando tu faz um bom uso, porque todos nós somos capazes de fazer um bom uso da nossa inteligência emocional. Só que até que ponto a gente usa ela no nosso cotidiano? Porque qual é a tendência que a gente tem? Nós estarmos sempre na defensiva. E quando a gente não se coloca na defensiva e a gente aprende, não que a gente tem que ser passivo o tempo inteiro, mas eu, Daniela, tenho uma característica que eu sou mais passiva do que reivindicar, assim, numa briga, por exemplo. Então eu aprendi, eu olho a cena e eu faço... eu adoro fazer assim... E aí tu desarma a pessoa, mas acontece assim, ó, em situações pessoais, em situações profissionais, no trânsito muitas vezes. Hoje eu levei uma buzinada vindo para cá, eu dei uma rateada, eu não engatei assim, eu estava no semáforo, não saí, e aí se fosse assim algum tempo atrás, eu ia já ficar furiosa, eu só só fiz assim e aceitei, ou seja, eu sei que eu tô errada, então eu não bato de frente. Então, eu acho que eu tenho um bom jogo de cintura com as pessoas e não compro briga. Não compro briga. Eu faço um bom uso da minha educação. Já que tu desviou, vou mudar a pergunta. Muda. Já que desviou, né, gente? Sei. Assim, ó, não dá para aceitar essa resposta aí. Qual foi a situação que mais exigiu, então, de Daniela Minello o seu senso de humor e a sua educação, a sua finesse? Qual foi a situação? Foi num arrastão no Rio de Janeiro, quando eu morei lá. Viu? Eu participei. Eu acho que é Agora a vem a cena resposta. assim, que mais me marcou. Que eu fui estudar teatro e televisão e cinema no Rio de Janeiro. Fiquei morando 1 ano lá. E eu morava no bairro Botafogo. É lindo o Rio de Janeiro, tudo, mas eu pesquisei antes como é que era, tudo lá, sabia que era perigoso. E eu, muito branquela, e eu era loira na época, então chamava atenção. E usava aparelho nos dentes para piorar a situação. E aí eu disse, tá, vou comprar uma mochila de paraquedista, que eu já falei para vocês aqui, e eu andava de tamanquinho e com aquelas roupas de teatro, né, bem largas, aqueles macacões. E um dia eu fazia aula numa escola chamada Lemon, que era em Copacabana, e o meu professor, o Hilton Castro, que é um ator renomado da Rede Globo, ele disse assim para mim, Daniela, tu vem lá na minha casa depois da aula, que eu vou te dar uma poesia, para te trabalhar o teu monólogo em cima da poesia que eu fiz, eu faço questão de te dar. Fiquei muito honrada. Aí ele disse, tá, tu pega o número tal do ônibus, vem lá no início de Copacabana, e depois é só tu pegar o número tal que tu volta para Botafogo. Eu fui bem faceira. Quando eu entro na parada do ônibus, após ter saído da casa dele, eu sentei bem na frente, assim. E acho, uns 2 terminais mais adiante, eu começo a escutar, ai, todo mundo gritando, eu digo, não vou nem olhar para trás.
vou levar bala na cara, não vou olhar para trás. Desci junto com todo o povo falando ai, 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 estava lotado o ônibus. Quando eu desço, eu estava tão mal arrumada, não que o pessoal que faça arrastão no Rio de Janeiro seja mal arrumado, que eles me cercaram e começaram assim, e aí, o que tu pegou, magrona, o que tu pegou? E eu saí correndo atrás do ônibus, eu acho que o motorista viu que eu não era do arrastão, mas assim, ó, eu deixei meus tamanquinhos e eu saí correndo atrás do ônibus e o ônibus abriu para eu entrar, e eu acho que o meu jogo de cintura diante disso tudo foi eu aprender que eu tenho que olhar para trás quando alguém grita. Pra mim, esse foi o meu jogo de cintura. Tá, mas daí não usou o bom humor nem a educação. Usou o pavor. Mas acaba com o humor. Tá, então tá valendo. Eu queria contar, gente. Eu queria desabafar esse arrastão que eu participei. Esse episódio é inédito. Ela falou é inédito, nunca contou. É que eu acho que eu nunca precisei usar a minha cintura para fazer um joguinho, mas essa eu tive que escapar para me manter viva. Sebo nas canelas e agora o intervalo. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Em que momento eu tive o maior jogo de cintura? Eu acho que é difícil assim dizer se esse momento foi o melhor, ou foi pior, ou qual foi o maior. Dentro da advocacia, tu tem jogo de cintura todo tempo. Sempre, todo tempo, sabe? É muito negociado as coisas. Mas eu lembro de uma oportunidade que eu estava na delegacia, como eu faço direito de família e direito criminal, né? A minha origem é no direito criminal. E aí fizeram uma apreensão de alguns elementos, né? E ali tinham traficantes e tinham usuários. Estava na delegacia, chega uma mãe, assim totalmente fora do normal, porque o filho dela tinha sido preso naquele momento, não era um rapaz que pertencesse ao mundo criminoso de forma nenhuma, então ela estava totalmente fora, né, do normal.
Só que o pai não podia saber da situação. Porque a mãe, veja bem, prenderam, a mãe recebeu a notícia, a mãe foi para a delegacia, eu estava lá e eu não sei quem, que vizinho, como que o pai ficou sabendo e o pai apareceu. Ei. E aí coube a mim fazer a mediação daquele momento familiar, porque o pai sequer tinha se dado conta que o filho era usuário de entorpecente. Então, na cabeça do pai, nunca, imagina, o filho não é nem usuário, como é que o filho vai ser preso como traficante? Então, ali eu acho que foi um dos momentos assim, de maior jogo de cintura. Por quê? Porque era uma questão que a gente conseguiu, o rapaz não foi indiciado como traficante, ficou como usuário, tudo bem. Mas, para a família, entendeu? Mexia na estrutura da família. E ali era um momento de extrema crise para essa família. Então, ali eu acho que eu tive que exercer realmente um jogo de cintura bem grande. Agora, dentro da coordenação de curso de direito, por exemplo, ou da coordenação de qualquer curso de graduação, a gente não trabalha com estrelas, Sandra. A gente trabalha com constelações em si. Cada professor é uma constelação em si. Então, Deus o livre. Hora de fazer... Vem o diploma assim, ó, como uma pena. Hora de fazer o horário, não, porque a minha disciplina tem que ficar tal noite. Sexta-feira, não põe sexta-feira para demorar, porque não dá, porque Deus o livre direito penal na sexta-feira. Porque, né, tem que ser no início da semana. Então, aí vai o jogo de cintura, né? De como mediar fazer a grade de horários. Fazer a grade de horário, eu acho que é um desafio. Era um jogo. Porque ao acomodar mesmo tempo, porque ao mesmo tempo estrelas. que tu tem a acomodação do estrelato, tu também tem necessidades do horário. Então, quer dizer, vai além da Deborah querer dar aula sexta-feira de noite ou não. Eu tenho que preencher a carga horária. Eu tenho disciplinas. E um outro detalhe que a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer, é o aluno. Eu tenho um aluno formando que precisa fechar o horário. Ele tem que estudar. Isso ficava indignado comigo. O aluno tem que estudar de segunda a sexta-feira, ele tem que fazer 5 disciplinas para ele se formar. Se eu colocar a disciplina A com a disciplina B na mesma noite, eu impeço ele de se formar porque as 2 aulas estão na terça-feira. Vai sobrar uma noite das 5 e ele não se forma. Que direito eu tenho isso de impedir um aluno de se formar? Nenhum, não posso fazer. E aí os professores ficavam pé da vida, mas prof. Deborah, azar o dele, porque deixou atrasar a disciplina, porque isso, porque aquilo. Aí vamos mediar, trazer o professor, fazer ele perceber que ele vai ter que dar aula na sexta, porque nós temos, não é 1, é 2, é 3 alunos, nós temos um compromisso com a conclusão do curso do aluno também, Então é muito jogo de cintura para fechar um horário. E aí a gente faz um primeiro horário. Tá, uns concordam, outros discordam. Faz o segundo horário, vai acomodando até que tu chegue no horário final. E aí o coordenador de curso muitas vezes é o que fecha o horário. Aí vem a questão da liderança. Bom, disciplina tal, quem dá sou eu, na noite tal. O legal do ter jogo de cintura é a gente saber qual é a nossa posição dentro das nossas profissões e dentro também das nossas relações pessoais, né? Às vezes eu pego os meus filhos que estão entrando, um na adolescência, na pré-adolescência, e ele diz, vou fazer negócio. Eu digo, vai nada, cara. Esqueceu que é que decide as regras da casa, e ele, somos nós, tu disse que é uma equipe. Eu digo, não, mas tem a hierarquia. A hierarquia aqui, ó, tua mãe. E ele, por quê? Onde é que tá escrito que tu tem que ser hierarquia? Olha só. E aí eu disse assim, meu querido, eu já tenho 48 anos de idade, subentende que eu tenho experiência de vida, né? Eu te pari. Eu já tenho um pouquinho mais de experiência, eu já trabalho, eu sustento a casa, né? E ele, então tá bom. Ou seja, eles ficam tentando o tempo inteiro. E daí a gente vai vendo assim, aqui dentro de uma hierarquia, se a gente não tiver essa malemolência, né? Vamos dizer, dar um apelido pro jogo de cintura, se tu não te usar da educação, do teu bom humor e da tua verdade, tu acaba não exercendo a tua função naquele papel. Então, não é ser arrogante, é tu saber qual é o teu papel diante de uma sociedade, seja ela dentro das relações pessoais ou profissionais. Mas eu tô louca para saber a tua história do Rio, que eu tenho mais uma, pior ainda. O jogo de cintura de Sandra Ávila. No intervalo, ela contou do Rio dela. Eu lembrei que eu tive também um caso, que eu saí do hotel do Rio sozinha para pegar um metrô que era próximo. E tinha era uma área que tinha bastante usuários, né?
E eu vi que estavam muito desesperados, assim. E eu, na minha cabeça, na hora que eu saí, eu disse assim, meu Deus, acho que eu vou voltar, porque esse cara vai vir em mim. Mas tinha outras pessoas que disseram, não, mas vou ir, né? Vou perder a hora, vou ir embora. Quando eu passei, ele levantou e disse assim, perdeu. Eu disse, perdi o quê, né? Pensei. Eu olhei pra trás, o quê? Nem sabia como é que funcionava, né? E eu disse assim, não, calma, o que que tu quer? Tu quer dinheiro pra comer? Tu quer dinheiro pra quê? Porque eu não tenho dinheiro. E ele disse assim, eu quero, me dá o que tu tem. Eu disse, não, faz o seguinte, vamos lá tomar um café comigo. Aí eu não sabia o que fazer. E ele falou, tu tá com fome, vamos tomar um café comigo, tô indo tomar um café ali na padaria, vamos ali com a gente, comigo. Aí lá tu me conta, pra ver o que eu posso te ajudar, o que eu tenho pra te ajudar. E aí ele foi até a padaria comigo, eu cheguei na padaria e disse assim, o que tu quer comer? Ele pediu o que ele queria comer, e eu não pedi nada, né? Aí eu olhei assim, e disse assim, eu perguntei a hora, eu disse, que horas são? Perguntei pro senhor da padaria. E aí ele disse a hora, eu disse, eu vou ter que ir, não vou poder tomar café, vou ter que ir. Vou pagar e vou te deixar com mais 10 pila aí pra ti. E ele disse, tá, então tá, tchau. Que lindo isso! Que lindo isso! Pois a partir disso que tu tinha anunciado, eu lembrei de um outro fato, não que o Rio de Janeiro seja só violência, né, gente? Por favor, não estamos falando mal, mas é que quando a gente um bichinho fora d'água, um peixinho fora d'água, a gente parece que atrai as coisas, né? E uma vez, eu lembro que eu trabalhava à noite lá e uma amiga minha resolveu que ela queria ir comigo naquela noite do trabalho. E nós voltamos às 11 horas da noite. E aí, nisso, tinha um trajeto que a gente tinha na Rua da Passagem, saía do metrô e tinha que caminhar. E aí, era um trecho, assim, acho que de uns 200 metros. E nisso eu olhei e disse, Karen, olha pro lado, eles vão atravessar a rua. Dito e feito, eles se cutucaram, dois rapazes, vieram direto em nós. Eu disse, Karen, tu não me leva mal, mas tu, a partir de hoje, tu é minha namorada. E eu, dei um abração nela, assim, e fingi que eu estava beijando. E eles só passaram por nós e fizeram... Ali eu tive um bom jogo de cintura, mas assim, eles passaram por nós, eu engatei uma primeira, que eu deixei a minha amiga para trás, eu não olhei para trás, e eu, me mandei. Ou seja, no desespero, eu tive um jogo de cintura que nem eu sabia que eu era capaz de improvisar, porque eles iam nos assaltar. Então, naquele momento ali foi... Às vezes a gente é pego de surpresa, né? A gente tem que ter jogo de cintura sabendo que às vezes a gente nem está preparado para. Mas é interessante. Aí eu acho que age a espiritualidade, porque se a gente pensar racionalmente, essa atitude da Sandra convidando o assaltante para tomar um café com ela na padaria, a da Dani de ter esse tique, não é a nossa inteligência, é a espiritualidade agindo com aquela coisa que tu não sabe de onde vem para te proteger. Porque são, assim, num estado de nervosismo, de desespero... Sobrevivência. E pode dar errado também, né? Sobrevivência. Um instinto de sobrevivência. Vira uma ideia assim, gurias, agora eu vou me utilizar do papel de apresentadora, porque eu não consigo lembrar de uma situação. Falei que tu desviou da resposta. É que a gente tem tanto jogo de cintura todo tempo, toda hora, né, gurias, que é difícil a gente lembrar de um episódio. Eu nunca fui assaltada, nunca teve assim um momento que eu me sentisse ameaçada de alguma forma. Talvez tenha, talvez esse eu possa contar. Mas é que daí também eu acho que fiquei tão chocada que nem sei se tive jogo de cintura. Eu acho que o meu jogo de cintura foi não reagir. Recentemente fui numa viagem aqui perto, cheguei, estava saindo num posto de combustível, olhei para o meu lado esquerdo para ver se eu podia entrar na faixa, tinha um caminhão a léguas de distância. Entrei, passou um veículo do meu lado, entrando na outra pista, eu fui também, o caminhão estava longe. Gurias, quando eu tô lá na terceira marcha, o caminhão estava atrás, e vinha um carro do outro lado. E aí, na hora eu demorei porque eu fiquei chocada quando eu olhei para trás, fiquei chocada que ele já estava em cima. Nem fui rapidamente, porque eu estava recém na terceira marcha, pro acostamento, e nisso o caminhão passou. Aquele susto. Aí quando eu voltei para a pista, o caminhão fez menção de querer me cortar a frente, para me parar. Porque ele estava indignado, ele estava assim,
E aí eu fiquei tão assustada que eu tava com meu filho que eu fui para outra pista, não vinha ninguém, era uma reta enorme. Eu fui para outro acostamento, parei o carro ali e disse, agora vou ficar aqui, né? Vou ficar aqui, Sim. vou ficar um tempo. E o caminhão anda mais um pouco e estaciona no acostamento na pista contrária. Aí eu disse pro meu filho, parei e tal, me acalmei e tal, disse, agora não tem o que fazer, vamos, né? O que vai acontecer? Talvez ele pare no meio da pista, da faixa e me espere ali. Eu, para não atropelar, vou ter que parar. Mas não, desceu, me xingou e tal, mas ainda no acostamento. Aí o meu filho disse, não, mãe, mas eu acho que sim, talvez ele estivesse mais perto do que tu viu na hora, porque ele não viu, mas em nenhum, o caminhão estava vazio. Filha de caminhoneiro sabe quando o caminhão está carregado e quando ele está vazio. E viu que tu entrou talvez muito em cima, e ele não desacelerou, ele continuou acelerado. Então ele foi. E eu acho que ele não estava em condições de saúde, talvez. A gente sabe, né, que dessas substâncias aí para manter as pessoas acordadas, alguma coisa, porque ele estava fora de si. E não que eu tivesse jogo de cintura, mas eu acho que o não reagir, né? Porque se ele tinha razão, eu também tinha, não era motivo para ele tentar provocar um acidente, porque ele me cortou daí na frente. Então, foi, acho que o maior susto da minha vida, assim, porque eu achei que a gente ia morrer, assim, porque quando eu vi, ele já estava em cima. Quando eu vi. Então, aprendizado, né, gente? Agora eu preciso. Não interessa, pode estar longe, eu vou esperar. Se não tiver nenhum veículo, eu entro. Senão, eu vou ficar esperando para entrar na pista. Mas é justamente o jogo de cintura que a gente tenta. O próprio programa, né? É como que a gente lida, né, com as reações inesperadas da vida. É isso que a gente traz aqui, se a gente for parar para pensar as pautas, é tudo aquilo que as pessoas às vezes fica comedida para falar, né? Fica cheia de dedos para falar e a gente traz aqui. E é o quanto que a gente coloca isso em prática, né? Nesses sustos que a gente leva, ou eu também, algumas vezes, na questão de trânsito, assim, errar o movimento, que eu já narrei aqui, que eu fui chamar o cara de barbeiro e fiz o movimento de cortar o pescoço, mas são tudo coisas assim que a gente, sem querer, acaba adotando por um impulso, justamente porque é tudo lidando com o inesperado. E o quanto que a gente consegue lidar com o inesperado é que mostra do jogo de cintura que a gente exerce na nossa vida. E eu acho que é fundamental a gente ter educação no jogo de cintura, porque tem pessoas que não fazem um bom uso do seu jogo de cintura e saem atropelando, literalmente. Mas aí é não ter. Ela não consegue ter jogo de cintura, que ela reage inadequadamente, pode, né, digamos chegando assim. de sola. Eu acho que às vezes a gente depende muito também do estado que a gente está. Às vezes tu tá bem, a pessoa te xinga, tu dá uma olhadinha, vai embora, não tá nem aí. Agora, a pessoa pode te dizer metade daquilo que ela te disse, tu não tá no dia bom, tu sobe a serra, tu diz horrores. Então, aquele autoconhecimento da gente e essa noção que a Dani falou antes da inteligência emocional, de como eu faço a gestão das minhas emoções, é que eu acho que é fundamental, que a gente tem que ter para poder encarar aquilo que a vida nos apresenta. Não sei o que a vida vai... A gente tem um plano, né? A gente acorda pensando em fazer isso, isso e aquilo. Mas o plano da vida, ele pode se dar de forma diversa. Então, às vezes, tu chegou extremamente feliz dentro do escritório, tu chega a ter uma intimação. Ai, de essa intimação? Estava tão bem até o que vai ser agora? Jogo de cintura já no início do dia. Então, a gente já vê que ali a gente já tira a base de como a gente está. E esse olhar para si, porque aquilo que é externo eu não tenho controle. É externo, eu não sei o que está ali naquele envelope, mas eu sei como eu posso reagir diante de. Né? A Sandra falou, não quero sentar com fulano, não quero sentar com o Beltrano. Bom, foi inevitável, chegou lá, sentou com o Beltrano. Aí vai acabar com a tua noite, vai acabar com a festa porque tá sentado junto com o fulano. Não vai então, né? Sabe? Não então, vai. Correr riscos. Como eu administro as minhas emoções. Agora, para isso, eu preciso conhecer as minhas emoções, saber como eu reajo. Exatamente. Então, eu sei que diante de eu reajo assim, assado.
Muito bem, né? Tem as coisas imprevisíveis, mas tem algumas coisas que se repetem. Previsível aqui é a hora de terminar o programa. Não tem jeito. O Fernando não tem jogo de cintura nenhum com anuncia, horário. A gente só obedece. Então, obrigada pela sua companhia e voltaremos. Sempre com muito jogo de cintura. Beijão! Jogo de Cintura.